dois estados, duas superpotências, e uma história sangrenta esquecida. Estados Unidos da América, uma expansão implacável do Oceano Atlântico ao Pacífico. Rússia, um império que engoliu nações inteiras. Mas qual deles realmente conquistou mais do mundo? Descubra a história que hoje quase não se comenta. Esta é a história de duas potências que marcaram seus lugares no mapa da história. Sou Factozorut. Compartilho fatos, curiosidades e mistérios surpreendentes. Na geopolítica, costumamos focar nos eventos atuais como a invasão da Ucrânia, tensões em Taiwan e a Guerra Fria. Poucos refletem sobre como essas potências surgiram, quantos territórios conquistaram e povos destruíram, quanto sangue foi derramado para criar o atual mapa mundi. Este vídeo revela os lados sombrios e fascinantes da história dos Estados Unidos da América e da Rússia, com uma verdade direta e sem exageros. E talvez, nas entrelinhas, apareça também a resposta para uma pergunta que cada vez mais pessoas fazem hoje em dia. Quem foi mais duro na expansão, a América ou a Rússia? O que vamos discutir? Como os Estados Unidos da América e a Rússia expandiram suas fronteiras a partir do século XVIII? Quais territórios eles conquistaram militarmente, quais tomaram por meio de manipulação e quais compraram? Quais países sumiram do mapa devido à expansão deles? Em que pontos são parecidos e onde diferem muito? E como o passado deles molda a geopolítica de hoje, inclusive a guerra na Ucrânia? Como os Estados Unidos da América viraram potência continental? Ao falar em expansão, muitos pensam em tanques, conquistas ou invasões, mas os Estados Unidos seguiam outro estilo. O caminho deles para dominar o continente norte-americano foi menos teatral do que as campanhas militares russas, mas por isso mesmo mais eficaz e implacável. No início, eram 13 colônias na costa leste, ocupando uma faixa na borda de um vasto continente. Em um século, os Estados Unidos se expandiram do Atlântico ao Pacífico. Como conseguiram? Thomas Jefferson comprou a Louisiana de Napoleão em 1803 por 15 milhões de dólares. Ele ampliou quase o dobro do país sem disparar um tiro. Foi uma sensação diplomática e o começo discreto do desejo americano pelo Oeste. Colonização do Velho Oeste. Chegaram colonos, garimpeiros e aventureiros. O governo americano os apoiava com subsídios para terras, ferrovias e proteção militar. Resultado, dos povos indígenas restou apenas um vestígio. Mais de 90% dos indígenas americanos foram mortos, deslocados ou morreram por doenças. Revolução do Texas e guerra com o México. Em 1845, os Estados Unidos da América anexaram o Texas. Seguiu-se a guerra com o México, que os americanos venceram, e conquistaram a Califórnia, Novo México, Arizona e outros territórios. Hoje, essas áreas integram os Estados Unidos da América, mas foram conquistadas às custas do país vizinho. Os Estados Unidos da América compraram o Alasca da Rússia em 1867. Novamente, por apenas 7 milhões de dólares na época, muitos consideraram isso uma tolice. Mas hoje, o Alasca é uma joia estratégica. Riquezas minerais, petróleo, posição militar e proximidade com a Rússia. Havaí e Pacífico. Em 1898, os Estados Unidos da América anexaram o Havaí. Não foi uma guerra, mas uma série de manipulações e pressão política e econômica. A rainha havaiana foi deposta. Os americanos tomaram o controle das ilhas e expandiram sua influência pelo Oceano Pacífico. Ao mesmo tempo, ganharam influência sobre Guam, Porto Rico e Filipinas. Expansão nos bastidores. Além das anexações, os Estados Unidos da América usaram pressão econômica, apoiaram regimes aliados, instalaram governos fantoches e construíram bases no exterior. A influência dos Estados Unidos da América muitas vezes vinha de terno e com dólares, não só com armas. O resultado, os Estados Unidos se transformaram em um gigante continental com vasto território, recursos, portos e acesso a 2 oceanos. Tudo isso ocorreu antes de chegar à mesa das grandes potências após a Segunda Guerra Mundial. O vídeo volta já. Inscreva-se, curta e compartilhe. Em segundos seguimos, o Factosh RUT continua. A expansão do Império Russo incorporou a Sibéria e outras regiões. Enquanto os Estados Unidos da América expandiram para o oeste, a Rússia foi para o leste, até o extremo. No século XVI,
a Rússia dominava a região de Moscou e Novgorod. Mas então, ela embarcou em algo que hoje é considerado a maior expansão territorial contínua da história da humanidade. Como eles conseguiram isso? Conquista da Sibéria. Expansão iniciou no fim do século XVI. No fim do século, os cossacos, meio soldados e aventureiros, cruzaram os montes Urais. Em nome do czar, conquistavam territórios, venciam tribos locais e criavam fortalezas e assentamentos. Em apenas 60 anos, atravessaram um território com 5.000 quilômetros de largura, o que é mais do que a distância entre Lisboa e Moscou. Sem ferrovias, armas modernas, só mosquetes, cavalos e determinação implacável. A Sibéria não se formou como império, mas os russos logo perceberam as riquezas dessas terras. Peles, depois carvão, petróleo, ouro. A Sibéria se tornou o sangue econômico do império, e mesmo com pouca gente vivendo lá, o Estado russo fez questão de manter cada pedaço sob controle. Evenks, Chukchis e Yakutos passaram a ser súditos do império. Suas culturas foram assimiladas ou suprimidas. Expansão da Ásia Central no século XIX. No século XIX, o Império Russo avançou para áreas que hoje são Uzbequistão, Cazaquistão, Turcomenistão e Quirguistão. O grande jogo entre britânicos e russos foi um conjunto de manobras políticas e militares pelo controle da região, vencido pelos russos. Ocuparam Buchara, Samarcanda e Tashkent militarmente. Essas cidades se tornaram parte do Império, embora nunca tivessem tido qualquer ligação com a Rússia antes. O Cáucaso enfrentou resistência. No Cáucaso, eles enfrentaram uma resistência feroz, especialmente dos combatentes chechenos e daguestaneses. O Imam Shamil liderou uma longa guerra de guerrilha contra o exército czarista. Mas a Rússia foi implacável. No final, eles dominaram o Cáucaso e seus povos se tornaram parte do Império. Vale lembrar que a tensão nessa região persiste até hoje. Alasca, colônia russa na América. Os russos estavam tão confiantes que criaram uma colônia do outro lado do oceano. O Alasca era russo desde o século XVIII, com comerciantes russos negociando peles com indígenas. Devido à distância e aos custos, eles venderam aos americanos, algo que muitos hoje veem como um grande erro. Expansão através de nações, não de território vazio. Diferente dos Estados Unidos da América, que ocuparam pradarias vistas como desocupadas, a Rússia expandiu-se por regiões com antigas civilizações e culturas. Assim, a expansão russa foi mais complexa e frequentemente mais brutal. União Soviética, Império renovado. Após a Revolução Bolchevique, a Rússia virou União Soviética, mantendo o expansionismo. Após a Segunda Guerra Mundial, os tanques soviéticos estavam em Berlim, Budapeste e Praga. A Europa Oriental virou o bloco soviético, sendo dominada sob pretexto ideológico, embora não fosse anexação direta. Estados Unidos da América versus Rússia. Dois caminhos, dois impérios. À primeira vista, parecem iguais. Duas potências que cresceram de um pequeno núcleo para um vasto território. Mas a maneira como fizeram isso e as consequências que isso teve são bem diferentes. Motivos da expansão. Os Estados Unidos da América foram guiados pelo Destino Manifesto. Crença de que era seu destino levar democracia e civilização até o Oceano Pacífico. Na verdade, isso foi uma desculpa para expulsar os povos indígenas e tomar suas terras. Mas, no papel e na mente de muitos americanos, era uma missão sagrada. A Rússia não tinha essa ideologia de liberdade. Sua expansão era mais prática. Conquistar terras, controle, riqueza e recursos minerais. Se algo pudesse ser ocupado, eles ocupavam. Às vezes, isso era disfarçado como missão cristã ou dever civilizatório com povos atrasados. Acima de tudo, era uma questão de geopolítica. O estilo de expansão dos Estados Unidos da América era rápido, mas frequentemente através de tratados, compras e guerras com resultados concretos. Louisiana foi comprada dos franceses, Alasca dos russos e Texas anexado após guerra com o México. Após conquistas territoriais, fundavam-se estados, implantava-se a lei americana e construíam ferrovias. Foi sistemático, empreendedor e planejado. A Rússia avançava mais em ondas, ora militarmente, ora por meio de imigrantes, outras vezes através dos cossacos. Muitas regiões pertenciam formalmente ao Império, mas na prática eram controladas só por fortalezas e pelo temor. A Sibéria foi colonizada de forma esparsa e a Ásia Central, apesar de anexada ao Império, era pouco integrada.
relação com nativos nos Estados Unidos da América, repressão e transferências forçadas dos indígenas. Por exemplo, a Trilha das Lágrimas, guerras e o extermínio de tribos. No fim, foram forçados a viver em reservas até hoje. Rússia. Várias nações foram absorvidas linguística, cultural e politicamente. Algumas tribos sumiram, outras foram assimiladas. Durante a era soviética, minorias étnicas, como tártaros da Crimeia e tchetchenos, eram frequentemente forçadas a se deslocar. Ambas as potências tomavam terras, mas a Rússia também conquistava povos. E em tal quantidade que hoje, dentro da Federação Russa, existem mais de 190 grupos étnicos. Império Colonial versus Império Federal. Os Estados Unidos da América eventualmente se estabeleceram. Estados são ligados por federação e, em tese, têm direitos iguais. Apesar da disputa por territórios como Porto Rico, a maior parte do país está integrada. A Rússia mantém um império dentro de um império, formalmente como uma federação, mas na prática como um Estado governado verticalmente a partir de Moscou. O país é fortemente controlado pelo Kremlin, com mentalidade imperial. Os Estados Unidos da América trazem um histórico de excepcionalismo americano. A expansão deles é vista como progresso, apesar de sangrenta, sendo tratada nos Estados Unidos da América como evolução natural da liberdade. A Rússia vê sua expansão como defesa. Defendia-se sempre de inimigos e por isso expandiu-se para criar zonas de proteção. Daí surgiu a paranoia atual sobre a OTAN, e a ideia de que o Ocidente sempre ameaça a Rússia. Estados Unidos da América e Rússia, dois gigantes de origens mitológicas distintas. Um veio pelos pioneiros, trens e promessa de liberdade, o outro pelo poder czarista, cossacos e lógica geopolítica fria. Mas ambos têm uma característica em comum. Suas fronteiras atuais são resultado de uma expansão implacável. O vídeo continua já já. Só quero te pedir rapidinho para se inscrever, curtir e compartilhar. Em alguns segundos, seguimos em frente. O fator Jurut ainda não acabou. O mundo de hoje, quando impérios se encontram. O passado criou a estrutura, mas o presente escreve o drama. Hoje, os dois maiores impérios dos últimos séculos se encontram novamente, não mais nas pradarias ou nas estepes, mas nas fronteiras da OTAN, em Kiev, no espaço e até no TikTok. Estados Unidos da América e Rússia disputam agora influência, não território. Ucrânia. O retorno da política imperial. A invasão da Ucrânia por Putin em 2022 não é apenas um conflito local, é um grito do passado. O Kremlin diz ser uma defesa contra a expansão da OTAN. Na verdade, é a restauração das esferas de influência da época da União Soviética. Historicamente, é um retorno à política do século XVIII e XIX. Século. Conquiste territórios e ganhe prestígio. Já o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos da América, apoia a Ucrânia com ajuda, armas, tecnologia e inteligência. Não entra na guerra, mas ajuda o país atacado. Guerras do século XXI são travadas por intermediários, mas têm consequências reais. Confronto de ideologias. Segundo declarações, os Estados Unidos da América defendem a democracia atualmente. Eles apoiam o mundo livre, embora nem sempre sem contradições. Sua retórica ainda se baseia na excepcionalidade e na promoção da liberdade. A Rússia cada vez mais se apresenta como adversária do Ocidente, como defensora dos valores conservadores, da família tradicional, da religião e da soberania nacional. Na prática, porém, trata-se mais de um modelo autoritário com liberdade de expressão mínima. O que era uma disputa territorial está virando uma luta entre um mundo aberto e outro fechado. E embora a ideologia tenha servido como pretexto no passado, hoje ela voltou a ser uma arma de verdade. O mundo depois da Ucrânia. A guerra na Ucrânia mostrou ao mundo que os conflitos militares entre grandes potências não são apenas coisa do passado, eles estão presentes. Embora ainda não seja um confronto direto entre Estados Unidos da América e Rússia, a linha é tênue. Estados bálticos, Polônia e corredor de Suwałki são locais onde um descuido pode causar um grande incêndio. E se a OTAN se envolvesse no conflito, o cenário seria assustador. Os impérios voltaram a agir nesta nova realidade. Agora usam ternos de diplomatas, hackers e especialistas em relações públicas, não mais uniformes de colonizadores. Quem conquistou mais territórios?
E o que ganhamos hoje? À primeira vista, a América parece ser a vencedora. Ela possui centenas de bases militares pelo mundo e o dólar domina os mercados globais. Sua cultura, música, filmes e tecnologia estão em todo lugar. Dizem que quando a América espirra, o mundo inteiro treme. Mas conquistar o mundo hoje não significa o mesmo que antigamente. Rússia, maior país do mundo, grande território, mas pouca influência. Sua expansão foi brutal, quase sem precedentes. Sibéria, Cáucaso, Ásia Central e Nordeste da Europa, tudo conquistado pela força. Quantos países hoje querem ser como a Rússia? Quanto soft power Moscou tem comparado a Washington? A Rússia tem grandes territórios, mas sua influência econômica, cultural e tecnológica é limitada. Se fosse um jogo de war, a Rússia teria muitos territórios, mas poucas cartas. Estados Unidos da América. Menos território, mais dominação. Os Estados Unidos ocuparam seu continente de forma sangrenta e implacável. Depois avançaram por alianças, bases militares, acordos comerciais, Silicon Valley e Hollywood. O império deles é discreto, porém mais eficaz. Atualmente não se constrói com espada, mas com algoritmos. E é exatamente aí que os Estados Unidos da América dominam. Depende do que entendemos por conquista. Se for por área ocupada, a Rússia ganha. Mas, ao perguntar quem mais impactou vidas, sociedades e culturas, a resposta é a América. Mas isso é vitória? Ambas potências deixaram rastros de dor, controvérsia e progresso. Ambas defendem seus próprios modelos de mundo e têm pontos cegos. O jogo não acaba aqui. Estados Unidos da América versus Rússia é só o começo. Hoje a China entra em cena. No futuro, conquistar o mundo pode depender de chips, dados e computadores quânticos, não mais de exércitos. Facto se despede hoje, mas os mistérios continuam. Nos vemos em breve. Inscreva-se para não perder nada.